Olá amigos da comunidade SQL Norte, meu nome é Alessandro Trovato e fui convidado pelo Willoway para gravar aqui o vídeo para o canal de vídeo de vocês. Willoway, primeiramente muito obrigado pelo convite para que eu pudesse gravar um vídeo sobre o Excel para a sua comunidade do SQL Norte. Todos sabemos que o Excel é a ferramenta de planilha eletrônica principal do mercado, mas ainda muitos não conhecem, ou por não estarem ainda trabalhando com ela, ou simplesmente por acharem que o Excel não é uma ferramenta tão produtiva ou tão fantástica quanto realmente ela é. Então eu trouxe um vídeo aqui para mostrar alguns conceitos que o teu público vai conhecer a respeito das novas funções do Excel. Antes de mais nada, eu tenho uma planilha aqui que eu criei e essa planilha ela vai estar disponível e depois eu enviarei para o Willoway que deixará disponível para vocês. Eu sou instrutor LinkedIn Learning, tenho 16 cursos hoje na plataforma. Sou proprietário de um canal de vídeos no YouTube, hoje tem atualmente 137 mil inscritos, quase 12 milhões de views e mais de 780 aulas publicadas. Eu sou mantenedor de um blog pessoal com mais de 670 artigos. Sou engenheiro de software, analista de sistemas por profissão e sou um especialista e expert em Word e Excel. E sou um Microsoft MVP em Apps e Services. O Willoway também faz um trabalho fantástico aí na comunidade, espalhando conhecimento, dando palestras, fazendo atividades externas. Então, Willoway, parabéns pelo seu trabalho. Levar conhecimento aqui no Brasil é uma coisa muito complexa. Nós não estamos buscando fama, nós não estamos buscando aí qualquer tipo de reconhecimento. Nós simplesmente, assim eu como você, estamos tentando levar conhecimento de qualidade para todos aqueles que precisam e gostariam de ter esse conhecimento. Então estou aqui, Willoway, para falar um pouquinho a vocês da comunidade SQL Norte sobre as novas funções do Excel. Eu trouxe apenas algumas delas para passar brevemente para vocês. O Excel, na versão Insider, traz excelentes funções que estão facilitando bastante o trabalho dos usuários. Elas estão facilitando o entendimento das funções e, consequentemente, melhorando a produtividade em suas aplicações. Se você ainda não tem algumas dessas funções que eu vou mostrar, não se preocupe, elas estão disponíveis ainda para o programa Insider. Ou seja, nós somos usuários beta que nos inscrevemos no programa Insider para receber essas atualizações antes das versões definitivas do mercado. Tenho certeza absoluta que vocês também devem ter um programa dentro da base de dados, dentro do SQL Server, dentro de outros aplicativos que vocês utilizam que também tem esses recursos. Vamos lá, uma das funções mais famosas do Excel e que você provavelmente já deve ter ouvido falar também é a PROC-V, a procura vertical. Você também deve ter ouvido falar da PROC-H, que é a procura horizontal, e ainda da função PROC, que foi mantida por compatibilidade com planilhas anteriores. Agora a Microsoft lançou para o Excel, a sua versão Insider, por enquanto, logo ela estará disponível no 365 também, a função PROC-X. E a função PROC-X ela é ótima para trazer dados, pois ela complementou recursos que antes nós tínhamos que colocar com funções aninhadas, como o tratamento de erros, por exemplo. Se você observar aqui, agora algumas das vantagens do PROC-X a quebra de bloqueio de pesquisa somente à direita. Quem já usa o Excel sabe que o PROC-V tem um pequeno problema para buscar os dados a partir da esquerda. Então, se eu selecionar de uma coluna, por exemplo, E em diante, e tentar buscar dados da coluna A, eu não vou conseguir, a não ser, é claro, que eu faça alguns recursos, tá? Existe sempre uma forma de fazer isso no Excel. E eu mostrei isso na palestra do Excel Weekend, agora em janeiro, aqui em São Paulo. Então, a principal vantagem é que ela quebra a problemática de ter que fazer a busca à esquerda. Agora a PROC-X consegue. A implementação de tratamento de erros agora é nativa na função PROC-X. Antigamente nós tínhamos que tratar o retorno do PROC-V com a função se erros ou se aninhada com erros. Então existem uma série de funções que nós tínhamos que aninhar para poder ter o mesmo resultado. Agora eu posso escolher a direção de busca, se ela vai ser de baixo para cima ou de cima para baixo, e ainda mais agilidade, porque eu tenho agora uma matriz de retorno. Basicamente o que nós temos aqui, se eu digitar qualquer sigla, como por exemplo PB, Paraíba, você vai ver que ele vai trazer como resultado, aqui nesta célula Paraíba. Se eu pedir para que ele procure PE, nós vamos achar Pernambuco. E aí eu tenho qualquer sigla que eu digitar, eu vou ter aí um retorno. Se eu digitar uma sigla inválida, veja que ele escreve o F não existe. Nas versões anteriores, quando isso acontecia, eu precisava tratar a informação. Pressionei a tecla F2 e observem, a função PROC-X ela tem aqui, como primeiro argumento, a pesquisa valor.
eu preciso que a função procure o valor que esteja na célula F5, que é a sigla F9. O segundo argumento da função, veja que interessante, quando nós clicamos sobre o argumento dentro dessa caixa aqui de contexto, a sintaxe da função, você vai ver que ele seleciona o argumento para mim. Então a pesquisa matriz, se você reparar, é apenas os dados da coluna C. Eu estou dizendo para o PROC-X que eu quero pesquisar a sigla AM na coluna C. E essas referências estão protegidas caso eu precisasse copiar essa fórmula para baixo, para ele não alterar as referências das células da minha matriz. Aqui eu tenho a matriz de retorno, veja só, se eu estou falando que a informação que eu quero está na coluna C, agora para a função PROC-X eu preciso dizer o retorno que eu quero está na coluna B, ou seja, está à esquerda da coluna de onde eu estou procurando. Por isso é que eu falei que ele quebra aquele limite de busca à esquerda. Depois, o outro argumento que é opcional, note esses colchetes colocados aqui entre o argumento, indicando que esse item é opcional, eu posso suprimi-lo. Então, meu tratamento de erro, se não for encontrado, ele vai escrever aquilo que eu colocar entre aspas, ou seja, o F não existe. Depois, o modo de correspondência, se eu pressionar aqui uma barrinha de espaço, você vai ver que ele vai mostrar que eu posso pesquisar a correspondência exata, ou seja, eu quero buscar exatamente a informação que eu tenho de sigla. Aqui, nesse parâmetro, correspondência exata ou o próximo item menor, ou seja, ele vai buscar o anterior àquele caso ele não encontre. E correspondência exata ou o próximo item maior, ou o próximo da minha lista. E ainda a correspondência utilizando o caractere coringa. Nós podemos usar agora caracteres coringa na função PROC-V. Já podíamos também. Era um pequeno macete, mas funcionava. Então, se você observar, eu tenho ainda todos esses argumentos e ainda posso escolher no último argumento o modo de pesquisa, que pode ser pesquisar do primeiro ao último ou ainda pesquisar do último ao primeiro. Quando eu pressionar o Enter, a minha função retorna então sempre o valor correto. Aqui, em pesquisa de caractere coringa, se eu retornar aqui, vamos lá, eu vou colocar correspondência com caractere coringa. E se eu digitar B, interrogação, ele vai buscar a Bahia corretamente. Se eu colocar aqui o A e interrogação, ele vai localizar o Acre. Por que não o Amazonas como estava como o AM? Porque ele localizou como sua primeira correspondência a primeira cidade que começa com a letra A e já retornou o seu resultado. Então observe que a função PROC-X é muito prática para trazer informações, pois ela engloba agora outras funções do Excel que tínhamos que usar de forma aninhada. Outra função interessante que surgiu é a CORRESP-X. A CORRESP-X ela faz o mesmo que a função CORRESP fazia na versão anterior, só que ela incrementa o número de opções de correspondência de busca. CORRESP-X. Então, para localizar uma informação, eu preciso passar alguns parâmetros. Primeiro, pesquisar o valor. Eu vou pesquisar o valor da célula F5, que é a sigla AP. E ele vai buscar na minha matriz, que vai de C4 até C31. Perceba que quando ele encontrar, ele me diz a posição em relação à minha matriz que a sigla está. Se nós analisarmos aqui o AP, ele é o quarto elemento da minha lista de seleção. Eu posso ainda dizer para ele que eu quero um modo de correspondência exata, aproximada para cima, aproximada para baixo, ou ainda utilizar o caractere coringa. E da mesma forma que a função PROC-X, eu posso escolher um modo de pesquisa. E esse modo de pesquisa vai ser do primeiro ao último, do último ao primeiro e outras opções. Quando pressionamos o Enter, você vai ver que o resultado é 4, ou seja, o quarto elemento da minha seleção é a sigla AP. Com base nesse número de linha, seria mais ou menos o indicador, ou meu ponteiro de onde a informação está. Eu posso usar a função índice, tradicional no Excel, para percorrer toda a minha matriz e, através da função CORRESP-X, localizar o elemento número 4. E quando a função índice localizar, ele vai trazer o conteúdo da coluna 1. Antigamente, era mais fácil utilizar a função índice com o CORRESP do que o PROC-V, porque ele consegue pesquisar à esquerda nativamente, com o uso dessas duas funções aninhadas. E o uso do caractere coringa é bem simples. Com a função CORRESP-X, eu poderia vir até aqui e digitar também B interrogação, e você vai ver que, na forma tradicional, sem o uso do parâmetro de busca por caractere coringa, a função retorna erro. Mas aqui ela consegue achar a linha de forma correta. Eu ainda tenho a possibilidade, aqui eu fiz um CORRESP-X manual, pesquisando qual cidade que tem a radical ou a palavra Janei. E aí, esse é o uso da busca da função CORRESP-X com o caractere coringa diretamente aqui, concatenado à minha string. Esse asterisco antes e esse asterisco depois indica que eu quero pesquisar essa informação
janeiro pode estar em qualquer posição da palavra. Por isso que ele disse que na posição 19 ele vai encontrar a cidade do Rio de Janeiro. Posição 19 a partir da minha matriz de seleção. Além disso, nós temos as matrizes dinâmicas, que são as Dynamic Arrays. As Dynamic Arrays, elas são ótimas porque elas extrapolam agora, elas explodem as informações nas células, coisa que nós tínhamos que fazer de uma outra forma, com o uso de outras funções no Excel. Aqui existem algumas limitações para as matrizes dinâmicas, pois faixas muito grandes podem gerar estouro de memória. Elas podem extrapolar limites da planilha, elas não funcionam em tabelas, mas podem ser referenciadas, e as células mescladas interferem no processo. Então aqui basicamente, veja só, eu vou digitar igual B6 até D6. Se você notar, ele colocou essa minha região. Vamos mudar, eu quero colocar aqui de B4 até D6. Eu quero criar um retângulo de dados. Pronto. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que os dados eles aparecerão já naturalmente, sem que eu tenha que fazer a fórmula para preencher célula a célula. Essa linha que aparece em volta indica o preenchimento dinâmico dessa minha matriz tabela. Se eu clicar em qualquer célula, você vai ver que ele está meio apagado, ao contrário da principal que está em destaque. Isso porque esta é uma região que foi expandida, que foi criada de forma dinâmica pelo Excel. Eu poderia também referenciar a minha faixa dinâmica usando outras células. Se eu digitar aqui igual F5 e utilizar esse símbolo, ao pressionar o Enter, você vai ver que a minha matriz dinâmica vai ser reproduzida na célula também. O Felipe Gualberto tem um excelente artigo no seu blog, no no ambienteoffice.com.br, em que ele explica detalhadamente cada uma dessas funções e recursos. Recomendo fortemente a sua leitura. O despejo é interessante, porque quando nós utilizamos uma faixa como essa de matrizes dinâmicas, eu posso ter dados que extrapolam ou atrapalham essa minha colocação de dados. Por isso, eu tenho esse erro novo no Excel chamado de despejar. Quando eu clico sobre uma fórmula com o erro despejar, você vai ver essa linha pontilhada indicando a região que a minha célula precisa para poder expandir a minha array dinâmica, ou meu dynamic array. Se eu apagar esses dados, eu vou conseguir fazer o despejo naturalmente. Mas eu também posso utilizar um recurso que o próprio recurso me dá. Recurso ficou meio estranho, mas tudo bem. Clicando aqui nessa seta de erros, observe, mostrar etapas de cálculo não. Eu tenho aqui um item que ele me mostra selecionar as células que estão obstruindo o despejo. Então ele já marcou quais são essas células, posso pressionar o delete e o despejo vai ocorrer naturalmente. Além disso, o Excel permite que eu trabalhe com faixas nomeadas. Se eu escrever aqui igual estados, que é uma faixa de células nomeadas, você está vendo essa região aqui, ao pressionar o Enter, a matriz dinâmica automaticamente vai expandir esse resultado pelas minhas células. E tabelas? Tabelas são recursos como esse no Excel que permitem a você filtrar os seus dados, permite a você trabalhar com essas informações classificando e, o mais importante de tudo, adicionando dados que você pode incluir na sua, vamos colocar aqui região inexistente, na sua análise ou na sua tabela de forma automática para facilitar o uso do usuário. Essa informação, essa tabela também pode ser utilizada aqui com a nossa matriz dinâmica, pois cada tabela dessa pode receber um nome. Em design da tabela, vamos visualizar o nome tabela 1. Se eu escrever aqui igual tabela 1 e pressionar o Enter, você vai ver também que ela será despejada para as minhas células de forma dinâmica. E esse recurso da fórmula dinâmica ela pode ser encapsulado dentro de qualquer função no Excel. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um PROC-V para minha tabela. Eu quero procurar Amapá, ponto e vírgula. A minha matriz tabela é a tabela 1, ponto e vírgula. Número índice da coluna, ou seja, a informação que eu quero trazer. Eu quero trazer a coluna 3, ponto e vírgula, e o valor exato, número 0. Quando eu der um Enter, você vai ver que a região é norte para o Amapá. Tudo isso facilita bastante a vida do usuário. Também temos a matriz aleatória. Na matriz aleatória, eu deixei aqui até a forma tradicional, só para que você pudesse ver. Na função dinâmica, eu posso utilizar aqui, igual matriz aleatória. Ele retorna um valor aleatório, só que no formato de matriz. E eu posso escolher quantas linhas eu quero. Digamos que eu quero 10 linhas, ponto e vírgula. 2 colunas, ponto e vírgula. O número mínimo vai ser 1
ponto e vírgula. O número máximo vai ser 100, ponto e vírgula, número inteiro, verdadeiro, e número decimal eu escolho a cláusula falso. Vamos escolher verdadeiro. Pressionando Enter, você vai ver que ele vai gerar a minha matriz dinâmica entre 1 e 100 de forma automática. Então, muito mais simples do que a forma tradicional. Se bem que eu acho a forma tradicional bem simples também. Eu poderia selecionar uma região de dados e digitar igual matriz aleatória. Opa, matriz aleatória não. Nós vamos utilizar a função aleatório entre. Eu quero colocar aqui o número 1, ponto e vírgula e 100, entre 1 e 100. Fecho parênteses e ao invés de pressionar o Enter, eu vou pressionar Ctrl Enter para que essa mesma fórmula seja replicada por toda a minha área de seleção. Perceba que existem três formas diferentes de inserir dados em uma célula no Excel. O Enter, para que você possa pular de célula tradicionalmente. Ctrl Enter para você poder preencher uma faixa de células ou simplesmente manter o cursor na mesma célula em que você digitou a informação. Ou ainda Ctrl Shift Enter, que é uma forma de inserir fórmulas matriciais no Excel. As fórmulas matriciais vão levar as suas planilhas para outro nível. É incrível o que as fórmulas ou que as funções matriciais conseguem fazer com o Excel. Por último, tem a função sequência. Então, a função sequência também pode ser utilizado aqui nas versões novas do Excel de forma bem simples. Eu posso criar uma sequência numérica e essa sequência ela vai ter quantas linhas? Eu vou dizer que eu quero ter 10 linhas. Ponto e vírgula. 2 colunas. Ponto e vírgula. O início vai ser dado por essa célula de parâmetro, ponto e vírgula, e o final por esta. Quando der um Enter, você vai ver que uma sequência numérica obedecendo os parâmetros vão ser criadas. E eu tenho isso despejado através de uma matriz dinâmica. E isso você consegue ver através da seleção desta linha azul, quando você clica em qualquer uma das células. Há ainda outras funções, como classificar, classificar por, função simples, e a Microsoft vem inovando constantemente dentro do Excel e dos aplicativos do pacote Office 365, recursos que vão deixar o usuário muito mais produtivo e muito mais apto a trabalhar com essa incrível ferramenta. Não sei se você já conhecia esses recursos, se você não está conhecendo, se você não conhece, então aproveite, faça alguns testes, verifique se você está participando da conta Insider. Se você é um usuário do Office 365, clique em Arquivo, Conta, e você vai ver o botão para participar do Insider à direita. Se você não ver esse botão, você não vai conseguir participar do programa e receber essas atualizações. Muito bem, poderia ficar falando aqui horas e horas e horas a respeito do Excel. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito e utilizo no meu dia a dia. Eu tenho atualmente mais de 300 planilhas aí na empresa em que trabalho automatizadas pelo Excel. Seja por VBA, seja por funções, sejam por recursos que nós nativamente utilizamos da ferramenta, sem ficar reescrevendo a roda. Se você pensa que o Excel hoje é só um software de planilha para planilhar dados simples, você está equivocado. Com o Excel, podemos analisar dados complexos, temos tabelas dinâmicas que são ótimos recursos para o usuário de ponta analisar seus dados. Nós temos os suplementos, o Power Query, o Power Pivot e o Power View, que juntos originaram o Power BI, que é também do seu conhecimento, você já conhece provavelmente essa ferramenta, e há muitos recursos na importação de dados. O Excel permite também que você busque dados diretamente de qualquer sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu tenho inclusive várias planilhas conectando ao SQL Server, conectando ao Oracle, conectando ao MySQL e outros bancos de dados de mercado. É isso aí. Então, Willow, muito obrigado pelo convite. Obrigado por poder fazer essa participação, essa apresentação para a comunidade SQL Norte. Convido todos vocês a vir conhecer o meu canal de vídeos. Acesse www.alessandrotrovato.com.br e lá no meu site você vai encontrar cursos, vai encontrar um catálogo de virtual de aulas para facilitar seus estudos no YouTube e vai encontrar muito conhecimento, além dos pacotes Office, outras ferramentas também de mercado. São quase 800 vídeos e eu espero que você encontre lá muito material de estudo. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.